Será que a ansiedade é tudo igual? Embora os principais sintomas sejam parecidos para a maioria das pessoas que sofrem com um transtorno ansioso, a ansiedade tem algumas classificações diferentes. Não é tudo a mesma coisa, tá certo? Olha, eu sou o Marcos Mendes, sou terapeuta de reprocessamento generativo com formação internacional na TRG. E hoje eu vou falar para você sobre os tipos de ansiedade. Tá certo? Principalmente para você que é ansioso, que é ansiosa, entender um pouco melhor o desconforto que você sente. Ok? Vem comigo então. Bem, antes de mais nada, eu gosto sempre de lembrar que os vídeos que eu trago aqui no canal são apenas uma forma de ajudar você a entender um pouco melhor sobre a sua saúde emocional. Se você se encaixar naqueles sinais e sintomas que serão comentados aqui, isso não significa que você tem este ou aquele transtorno. Só quem vai poder dizer isso para você com certeza é um profissional médico, um profissional especializado em psiquiatria, tá certo? Então, se você se encaixar nos sinais e sintomas, não tenha medo e nem vergonha de procurar uma ajuda especializada, tá certo? Entre os transtornos emocionais, o transtorno de ansiedade é o mais prevalente, é o mais comum, chegando a atingir 18,6 milhões de pessoas no Brasil e mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Então vamos lá. Vamos conhecer os tipos de ansiedade, aqueles tipos que estão listados no DSM. O DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ok? O primeiro dos transtornos ansiosos é também o mais comum deles. Ele chama-se transtorno de ansiedade generalizada, ou simplesmente TAG, como é mais conhecido. Este transtorno é caracterizado por um estado constante de alerta e de preocupação. A pessoa tem preocupação excessiva e frequente. A pessoa vive irritada e preocupada, com aquela sensação assim dos nervos à flor da pele o tempo todo. E ela ainda pode manifestar uma inquietação, um cansaço excessivo, seja um cansaço físico ou mesmo um cansaço mental. É comum também a pessoa que tem TAG apresentar uma tensão muscular quase que constante e uma dificuldade para relaxar a sua musculatura tensa. Ela tem dificuldade de concentração e, por vezes, apresenta também distúrbios do sono. Claro que existem outros sinais e sintomas que podem estar presentes no TAG, mas estes são os mais comuns, são os mais frequentes. E eu não preciso nem dizer aqui que uma pessoa com estes sinais e sintomas tem sofrimento, né? Tem um enorme prejuízo na sua vida familiar, na sua vida profissional, sua vida social, enfim, em todas as áreas da sua vida. Um segundo tipo de transtorno ansioso é o transtorno de ansiedade por fobia específica. Este transtorno ele é caracterizado por um medo extremo de coisas bem específicas. Tá? Mas não é um medo grande, é um medo incontrolável diante de coisas ou situações bem específicas. Por exemplo, uma pessoa que tem a fobia a insetos. Há pessoas que chegam até a desmaiar diante de uma simples mariposa, de tão desproporcional que é o medo
comparado àquele agente causador que é uma pequena mariposa, certo? Há pessoas com fobia de agulha, né? Aqueles que têm medo de tomar injeção, fobia de elevador e uma infinidade de fobias específicas. E há inclusive pessoas que têm um medo incontrolável antecipado, né? Como por exemplo uma pessoa que tem medo de andar de avião, só que nunca andou de avião. Ela tem esse medo sem nunca ter andado. Ou uma pessoa que tem medo de andar de barco, sem sequer ter entrado em um barco alguma vez na sua vida. Certo? Isso também é um transtorno de ansiedade por fobia específica. É um medo específico de algo ou de alguma situação. Ok? Um terceiro tipo de transtorno ansioso é o transtorno de ansiedade social. Anteriormente era conhecido como fobia social. Este transtorno também é bastante comum, gente. E o principal dos sinais e sintomas que uma pessoa com o transtorno de ansiedade social sente é um medo assim exagerado de ser observado ou de ser avaliado por outras pessoas. Uma pessoa com ansiedade social vai fazer o possível e o impossível para não se expor diante de outras pessoas. Eles evitam falar diante das pessoas, evitam se alimentar onde pessoas possam estar olhando. Enfim, eles evitam qualquer ato que possam ser minimamente avaliados por outra pessoa. Tudo isso por um medo exagerado de sentirem-se envergonhadas perante os outros. Certo? Com isso, as pessoas com esse transtorno de ansiedade social, elas começam a ficar cada vez mais reclusas, mais arredias. Só a ideia de serem expostas a situações onde outras pessoas possam avaliá-las já é o suficiente para aumentar o seu processo ansioso e o desconforto que esse processo traz para a pessoa. Ok? As pessoas com ansiedade social, normalmente elas hipervalorizam a opinião dos outros e acabam reforçando a sua baixa autoestima. O medo que sentem é tão exagerado que só o fato de alguém olhar para elas em situações das mais simples e corriqueiras já é o suficiente para sentirem-se humilhadas. É muito comum estas pessoas serem rotuladas como antissociais, mas não são. A maioria delas gostaria muito de se relacionar socialmente, a todo momento. Porém, elas têm um medo irracional, e esse medo irracional as impede de ter esse relacionamento social. Ok? Vamos lá então. Existe um quarto tipo de transtorno ansioso, que é o transtorno de pânico, também conhecido como síndrome do pânico. Este transtorno ansioso é o que tem reações físicas mais violentas, digamos assim. Ele é caracterizado por crises de ansiedade aguda, uma crise muito forte, acompanhada de um momento muito intenso de desespero e uma gama de sintomas físicos e emocionais extremamente desconfortáveis. Em crise de pânico, uma pessoa sente um medo exorbitante e paralisante. Ele é acompanhado de taquicardia intensa, um nervosismo incontrolável, a pessoa sente sufoco, sente falta de ar, o pensamento fica confuso, fica acelerado, e ela tem a nítida impressão de que está morrendo naquele momento. É como se todos os sintomas de todos os transtornos ansiosos resolvessem aparecer ao mesmo tempo e numa dose cavalar. Certo? Essa é a crise da ansiedade, a crise de pânico. Um quinto tipo de transtorno ansioso, ele é chamado de agorafobia.
é o medo mórbido de se achar sozinho e passar mal em grandes espaços abertos ou em lugares públicos. É bastante comum surgir em pessoas que já passaram por algumas crises de pânico, mas não é regra, certo? Pode aparecer em qualquer pessoa. Costuma-se dizer que a agorafobia é o transtorno que impede a pessoa de viver o presente. As pessoas agorafóbicas, elas sentem um grande medo de passar mal em público, de ter uma crise de pânico, de ter um mal súbito, de ter uma queda e morrer ali sem ser socorrido. Elas sentem uma ansiedade incontrolável de viver situações que fogem do controle, situações que causam constrangimento em meio a muitas pessoas ou em meio a multidões, certo? Locais como o transporte público, estacionamentos de shopping, o próprio shopping, shows, cinema, estádios de futebol, os parques, entre outros locais, são gatilhos para os agorafóbicos. As pessoas que sofrem de agorafobia tendem a se isolar completamente. Embora todos os transtornos de ansiedade causem um maior ou um menor prejuízo para a vida da pessoa, a agorafobia praticamente impede a pessoa de viver socialmente. Tá certo? Existe também no DSM um sexto tipo de transtorno ansioso, que é o transtorno de ansiedade de separação. Embora ele seja mais comum em crianças, esse transtorno também pode atingir pessoas na idade adulta. E como o nome já sugere, é uma ansiedade em se separar de pessoas, de coisas ou de lugares. Em crianças, isso normalmente ocorre em relação aos pais e em relação às pessoas mais próximas, né? Em relação à própria casa, a um animal de estimação, a brinquedos e objetos que são de agrado daquela criança. Esse tipo de ansiedade é bastante natural nas crianças menores e normalmente ele vai desaparecendo conforme a criança vai crescendo. Ele só se caracteriza como um transtorno quando é em grau exagerado e persistente. Ok? Em pessoas na idade adulta ele é mais raro, mas também pode acontecer. Tá? Sabe aquela pessoa que não consegue sair para lugar algum sem o companheiro ou sem a companheira? Aquela pessoa que mesmo dentro de casa sente aquela necessidade de estar no mesmo cômodo que a outra pessoa? Ou agora, neste milênio, né? Aquela pessoa que fica desesperada se o celular não estiver na sua mão? Estes podem ser alguns sinais de transtorno de ansiedade de separação. Claro que não é regra, mas há a possibilidade de ser um transtorno. Certo, gente? Bem, como vocês puderam ver, ansiedade não é tudo igual. Existe uma tipificação variada dos transtornos de ansiedade, a depender dos sinais e dos sintomas que são mais prevalentes. Tá certo? E também dos tipos de gatilhos que disparam cada uma dessas ansiedades. E embora os transtornos possam ter sintomas que se repetem entre os tipos, o fato concreto é que todos os transtornos de ansiedade, eles são baseados em um medo exacerbado, um medo incontrolável e irracional. E este medo pode ser real ou pode ser imaginário. Aliás, na grande maioria das vezes, ele é um medo imaginário. E a sede onde estão baseados quase que a totalidade dos nossos medos está no nosso inconsciente, nos traumas e nas marcas emocionais que ficaram registrados em nossas memórias mais profundas. Tá certo?
Embora estas situações traumáticas sejam parte do passado, elas estão registradas ali no inconsciente como algo ruim, como algo que pode nos colocar em perigo. E como o inconsciente generaliza as coisas que ele grava, cada vez que nós passamos por uma situação com alguns elementos parecidos com aquela situação ruim que está gravada, o inconsciente vai nos colocar em estado de alerta contra aquele perigo que ele detectou. Esse estado de alerta, a depender da intensidade, é um transtorno ansioso. Certo? Bem, aqui no canal você encontra vídeos onde eu falo mais especificamente sobre o funcionamento do nosso inconsciente e também sobre como se formam os transtornos emocionais. Dá uma olhadinha no canal aí que você vai encontrar vários vídeos falando sobre esse assunto para te explicar melhor os detalhes, ok? Eu espero que estas informações possam ter ajudado você a compreender um pouco melhor sobre os transtornos de ansiedade. E não esqueça, se você se encaixa em alguma ou algumas destas descrições, procure ajuda profissional. Você pode ver aqui o quanto um transtorno de ansiedade é capaz de prejudicar, de paralisar ou até de inviabilizar a vida de uma pessoa. Então, não hesite em procurar ajuda profissional. Tá bom? Todos esses transtornos são tratáveis. Você pode se livrar de todos esses transtornos tratando da forma correta. Para finalizar, eu quero só pedir para você me ajudar a levar esta informação a mais pessoas. Ok? Posso contar com você? Clica aí e curte este vídeo. Compartilha com os amigos, deixa o seu comentário e se inscreve aí no canal também. Não custa absolutamente nada e você estará ajudando outras pessoas a obter mais informações. Se você quiser saber mais sobre saúde emocional e quiser conhecer uma ferramenta sensacional capaz de te livrar de transtornos emocionais, eu vou deixar um link também aí na descrição do vídeo. É só você clicar lá e a gente vai começar. Tá bom, gente? Muito obrigado, fique bem e até a próxima.